Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveita e se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda segunda e toda quinta pra vocês. Playlist completa com todos os casos que eu já contei. São mais de 500 casos pra maratonar, vai estar aqui na descrição. Quinta Misteriosa também é podcast pra você ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me acompanhem por lá, que tem muito conteúdo extra de séries, livros, filmes e, é claro, true crime. Agora bora começar o caso de hoje. Eu já falei sobre esse caso aqui no canal, mas como era um caso muito recente, parecia que faltava muita coisa ainda para que fosse divulgado, para que eles investigassem, enfim. Então saiu um documentário sobre o caso de Idaho e eu decidi trazer um novo vídeo para vocês, porque vocês pediram muito também, para trazer as atualizações e tentar explicar para vocês da melhor forma possível. O documentário se chama One Night in Idaho: The College Murders, em tradução Uma Noite em Idaho, os assassinatos na faculdade. São 4 episódios focados em falar mais sobre as vítimas e mostrar o impacto que o caso teve na vida dos amigos e familiares que ficaram. Além disso, o documentário traz uma visão centrada na perspectiva ética voltada para as vítimas e para aqueles que sofreram as consequências negativas do que aconteceu. É importante citar que, devido a uma ordem judicial de silêncio estabelecida até que um veredito ocorresse, as autoridades envolvidas no caso, bem como pessoas mais próximas ao crime em si, como colegas de quarto das vítimas, enfim, eles não participaram do documentário, que começou a ser planejado em 2023. Na época, o caso chamou muita atenção nos Estados Unidos e no mundo. E aí, quando tudo estava acontecendo, diversos detetives online começaram a criar teorias, a acusar pessoas próximas às vítimas sem qualquer empatia ou responsabilidade em relação a essas alegações que eles estavam fazendo, Agora, em julho de 2025, o verdadeiro culpado pelo crime foi sentenciado e aí a série foi lançada para mostrar o que acontecia com os entes queridos, com os amigos das vítimas, enquanto o caso estourava na mídia. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre as vítimas, quem eram as vítimas e como elas se conheciam. A Madison May Moggen, mais conhecida como Mary, nasceu no dia 25 de maio de 2001 em Eugene, uma cidade do condado de Lane, no Oregon. Sua mãe era Karen LaMarie e seu pai biológico era Benjamin Moggen. A Karen relata que foi mãe muito jovem, aos 22 anos, e sempre foi muito protetora da sua filha, fazendo de tudo para que a Mary sempre tivesse uma vida muito confortável. Ela foi uma criança muito tranquila e querida. Mary passou os 2 primeiros anos de sua vida em Oregon e depois ela se mudou com a mãe de volta para Idaho, onde seus pais cresceram. Quando ela tinha 3 anos, sua mãe conheceu seu padrasto, Scott LaMarie, que disse que ela era uma figura, ela era a cara da mãe, foi daminha no casamento deles e por muito tempo chamava o padrasto de Scotty. Um dia mais velha, ela se referiu a Scott como pai e ele ficou muito orgulhoso de ser chamado assim. Quando ela ainda estava no ensino médio, na 6ª série, ela estudava na Carter Academy, e aí ela disse pra mãe que queria ir pra casa de uma nova amiga chamada Kaylee. Antes de deixar que Mary fosse à casa dessa amiga, Karen queria conhecer a família da Kaylee e ter certeza que eram pessoas boas. Então ela e o marido Scott foram até a casa dos pais da Kaylee, Christy e Steve Gonçalves. Todos se deram muito bem a partir desse momento. Karen sabia que Mary e Kaylee se tornariam inseparáveis e realmente foi isso que aconteceu. Kaylee Jade Gonçalves nasceu no dia 8 de junho em Concord, na Califórnia. Ela era a 3ª filha de Steve e Christy e ela acabou se tornando a filha do meio, já que seus pais tiveram outras 2 meninas. Ao todo, a família Gonçalves tinha 5 filhos: Olivia, Steven, Kaylee, Autumn e Aubrey. Quando Kaylee tinha por volta de 1 ano de idade, a família se mudou da Califórnia para Idaho e lá ela ingressou na Carter Academy, onde ela conheceu a Mary. As duas insistiram aos pais e estudaram juntas no ensino médio na Lake City High School. Familiares e amigos dizem que as meninas se completavam, elas eram quase o oposto uma da outra, Mary sendo mais quieta e Kaylee sempre mais falante. Quando chegou o momento de irem para a faculdade, elas aplicaram para as mesmas universidades porque elas sentiam que não existia a possibilidade de cada uma ir para uma universidade diferente. As duas foram aprovadas para a Universidade de Idaho, que ficava na pequena e segura cidade de Moscou, perto da divisa entre Idaho e Washington. A universidade não era tão perto de casa, mas como Moscou era considerada uma das cidades mais seguras dos Estados Unidos, os pais não viram problema. Na época, elas estavam mais interessadas na vida da sororidade do que da vida acadêmica em si, então mesmo elas sendo inseparáveis, elas acabaram indo para sororidades diferentes. A Kaylee estudava estudos gerais e estava na sororidade Alpha Phi. A Phoebe McGrath, que é amiga da Kaylee, conta que ela também estava nessa sororidade e que a Kaylee era uma jovem muito divertida e engraçada que gostava de pregar peças. A Phoebe conta que uma vez ela colou o lábio inferior pra cima com cola de unha pra dizer pro namorado que ela tinha feito preenchimento labial e que tinha dado errado. Já a Mary cursava marketing e ela estava na sororidade Pi Beta Phi. Dentro da sororidade, ela fez amizade com Ashley Couch, elas eram muito próximas e depois de algum tempo
tempo, quando já eram mais velhas, elas adotavam as calouras para serem suas irmãs mais novas dentro da sororidade. Uma dessas garotas mais novas era Emily Alladant, que diz que sempre sentiu que a Mary era muito legal e ela foi uma das primeiras pessoas a fazer a Emily se sentir incluída. Outra garota mais nova que foi adotada pela Mary e suas amigas foi a Zana Kernodle, uma garota querida que fazia amizade com todos. Zana Alexia Kernodle nasceu no dia 5 de julho de 2002, em Idaho. Ela era filha de Jeff Kernodle e Karen Norrington. Tinha 2 irmãos chamados Jasmine e Elijah. A Zana cresceu em Post Falls e foi uma talentosa ginasta na infância. Ela ingressou na Universidade de Idaho, onde também cursava marketing, assim como a Mary. As duas, inclusive, trabalhavam juntas como garçonetes no restaurante Mad Greek em Moscou. Zana era muito engraçada e logo todas as meninas se tornaram muito amigas. Elas conheceram Ethan Chapin, que se tornaria namorado da Zana quando uma fraternidade masculina estava recrutando um novo grupo de calouros. O Ethan e o seu irmão gêmeo Hunter chamaram a atenção das meninas porque eles eram considerados muito bonitos. Ethan Chapin nasceu em 29 de outubro de 2002 e ele é trigêmeo, o mais velho entre seus irmãos, que cresceram com poucos minutos de diferença. Então, além do Hunter, ele também é gêmeo de Maisie. Os trigêmeos são filhos de Jim e Stacy Chapin, fruto de uma fertilização in vitro, e nasceram em Seattle. Eles viveram por um tempo em Olímpia e depois a família se mudou para Mount Vernon. Hunter descreve o irmão mais velho como uma pessoa atlética que tinha uma personalidade magnética e era um líder nato. Os trigêmeos tiveram uma criação que era bastante centrada na família, então tinham uma ótima relação com os pais e eram melhores amigos. Por sorte, os 3 conseguiram entrar na Universidade de Idaho e o Ethan fazia parte da fraternidade Sigma Chi com seu irmão. Ele estudava gestão de recreação, esporte e turismo. Todos eles faziam parte de um grande grupo de amigos que se reunia praticamente todos os dias. Um dos lugares que eles mais gostavam de se reunir era uma casa localizada na King Road, número 1122. Essa era uma casa fora da universidade, mas também era alugada para estudantes, assim como outras casas ali da região. A Ava Wood, amiga da Zana, morava na casa da frente e relata que já tinha morado nessa casa da King Road e que o local era conhecido por ser um local de muitas festas e circulação de muitos jovens. Então, essa casa era uma casa de 3 andares onde moravam 5 jovens. A Mary, a Kaylee, a Zana e outras 2 universitárias amigas delas, chamadas Dylan Mortensen e Bethany Funk. A Mary e a Kaylee tinham quartos no último andar da casa, a Zana e Dylan tinham quartos no andar do meio e a Bethany tinha um quarto no porão. A Zana e o Ethan estavam se tornando muito próximos, então já nessa época as pessoas começaram a notar que eles estavam realmente se dando muito bem. Todo mundo torcia por eles e a Emily, que era amiga da Zana, começou a namorar um garoto chamado Hunter Johnson e aí os 4 se aproximaram muito. Nessa época a Mary também estava namorando um garoto chamado Jake Scridger e a Kaylee namorava um garoto chamado Jack Ducour. Então nessa época eles estavam no auge ali da juventude, dessa vida de faculdade, estudando, festas, namoros, então eles estavam vivendo a melhor vida deles. No dia 12 de novembro de 2022, eles fizeram uma reunião entre amigos nessa casa da King Road. Então, eles se reuniram lá porque depois eles iriam assistir um jogo. Então, nesse dia, estavam lá na casa o Ethan, Dylan, a Zana, a Bethany, a Mary e a Kaylee. Nesse dia, eles fizeram uma festa ali na casa que durou o dia todo. Então, eles estavam se divertindo, bebendo e eles tiraram uma foto. Essa foto ficou muito famosa quando o caso aconteceu e eles tiraram essa foto logo antes de sair pra ir pro jogo. Só que no final das contas, só o Ethan e a Zana foram pro jogo, o resto do grupo decidiu ficar na casa. Naquela noite de sábado, a sororidade da irmã do Ethan estava organizando um baile, então ele e a Zana foram convidados e eles foram. Depois disso, por volta das 9 horas da noite, eles foram para uma festa que estava acontecendo na sororidade Sigma Chi. E eles ficaram nessa festa com o irmão do Ethan, com o Hunter, então eles curtiram ali a festa e depois foram pro dormitório do Hunter. E aí, por volta da 1h40 da manhã, a Zana e o Ethan decidem voltar para casa na Kings Road, porque eles decidiram que seria melhor ir para lá para dormir. Enquanto isso acontecia, a Kaylee e a Mary estavam em outro lado da cidade, elas estavam em um bar chamado Corner Club, que segundo os universitários ali de Moscou, esse é praticamente o único bar. Elas ficaram lá até mais ou menos 1h da manhã e depois foram até um carrinho de comida chamado Grub Truck, que inclusive era o único local que ficava aberto depois da meia-noite para pedir comida e eles sempre faziam lives na Twitch enquanto eles estavam trabalhando. Em uma dessas lives é possível ver as duas pedindo comida. Então isso era mais ou menos 1h30 da manhã e aí elas voltam para casa na Kings Road e 2 da manhã, todo mundo já estava na casa, incluindo as outras 2 meninas que moravam lá. Posteriormente, a Dylan relataria que ela ouviu a Kaylee e a Mary chegando, e aí ela disse que ouviu as 2 sentando no sofá e conversando, porque esse sofá ficava encostado em uma parede e essa parede estava pro quarto dela. Tanto a Dylan quanto a Bethany confirmaram que às 4 horas da manhã,
todo mundo já estava dentro da casa dormindo. Por volta desse mesmo horário, a Zana recebe um SMS de DoorDash dizendo que uma entrega de comida tinha sido feita e estava na porta da casa. E aí, às 4h12, registros do celular dela mostram que ela estava vendo vídeos no TikTok. Por volta desse mesmo horário, a Dylan disse que escutou alguns barulhos vindo do andar de cima. Ela disse que estava meio bêbada, então ela não conseguia lembrar direito, né, com precisão, os acontecimentos, mas ela disse que ouviu alguém subindo as escadas e ela acreditava que era a Kaylee. E aí ela acreditou ter ouvido alguém falar: tem alguém aqui. Então, ela abre a porta do quarto, né? O quarto dela no segundo andar, mas ela não ouviu e nem viu mais nada. Em um vídeo de câmera de segurança de uma casa vizinha obtido pela polícia, é possível ouvir um gemido e um baque por volta das 4h17 da manhã. Também é possível ouvir um cachorro latindo. A Dylan acredita que a Kaylee estava descendo as escadas novamente com o seu cachorro Murphy, que não costumava latir, mas latiu naquela noite. Pouco depois, ela se lembra de ouvir um choro e uma voz masculina dizendo: tudo bem, eu vou te ajudar. Essa voz masculina não parecia ser a voz do Ethan. A Dylan abriu a porta do seu quarto novamente e relata que viu um homem com sobrancelhas grossas dentro da casa. Ele era magro e alto e estava vestindo preto. Ele vestia uma balaclava e uma máscara de esqui que cobria quase todo o seu rosto, mas ela conseguiu ver suas sobrancelhas. Esse homem simplesmente passou pelo quarto dela e saiu da casa pela porta de vidro da cozinha. Ela relatou que olhou em direção ao quarto da Zana e conseguiu ver a amiga deitada de bruços, só que naquele momento, ela imaginou que ela estivesse apenas dormindo. A Dylan se assustou, fechou a porta do quarto e se trancou. Em seguida, ela começou a ligar para todos da casa. Ela ligou para Bethany, para Zana, para o Ethan e para Mary, tentando ver se mais alguém tinha acordado para saber o que estava acontecendo. Pouco antes das 4h30 da manhã, a Dylan e a Bethany estavam conversando por mensagens de texto e ambas estavam assustadas porque ninguém estava respondendo. A Bethany pediu para Dylan ir para o seu quarto no porão e foi isso que ela fez. Chegando lá, a Dylan perguntou para Bethany se ela tinha ouvido alguma coisa. Ela respondeu que não, então a Dylan começou a acreditar que ela tivesse imaginado ou sonhado. De acordo com o que a Dylan diria posteriormente, ela não sentiu que aquele homem era uma ameaça naquele exato momento, porque ele simplesmente saiu da casa e porque também, como eu expliquei pra vocês, era uma casa que moravam muitos jovens, era uma casa que tinha festas o tempo todo. Então ela conta que ela acreditava que poderia ser amigo de alguém que tava lá e tava indo embora. Então ela não reconheceu ele, ela ficou um pouco assustada, mas ela não sentiu que ele era uma ameaça. E aí a Dylan e a Bethany dormiram juntas, e na manhã seguinte, quando elas acordaram, a Dylan começou a perceber que talvez o que ela tinha ouvido não fosse imaginação dela. As duas começam a chamar pelos amigos, elas gritam o nome deles e ninguém respondia, e elas não tiveram coragem de ir até os quartos. Por volta das 11h45 da manhã, a Dylan liga pra Emily, amiga dela que morava na casa vizinha. Na ligação, a Dylan relatou que parecia que alguma coisa estranha tinha acontecido na noite anterior, ela não conseguia entender se aquilo tinha sido um sonho, se tinha acontecido. Mas ela pediu pra Emily e pro namorado da Emily, o Hunter, irem até a casa, porque ela queria ver se estava tudo bem e ela não tinha coragem de sair do quarto. Ela também disse que ela estava no quarto com a Bethany e que ela chamou muitas vezes pela Zana, mas ela não respondeu. Então ela queria a ajuda dos amigos. Então, além da Emily e do Hunter, namorado dela, a Dylan também pediu pra que a Josie, uma outra amiga, e o namorado da Josie fossem até a casa. A Emily relata que quando ela recebeu a ligação e tal, e foi até a casa, eles não imaginavam nada, não achavam que nada tinha acontecido. E isso foi uma coisa que não só ela, mas a Dylan e a Bethany também pensaram, porque a cidade era muito segura. Então, tinham festas, tinham jovens uns nas casas dos outros o tempo todo, então isso era normal. E elas não acreditavam que nada poderia ter acontecido, né? Já que era tudo sempre muito seguro, as portas ficavam destrancadas. Quando eles chegam na casa, o Hunter sobe direto pro quarto da Zana, e aí as meninas ficaram meio que atrás dele, e aí quando ele abriu a porta, ele viu que ela e o Ethan estavam gravemente feridos, e rapidamente ele percebeu que eles não estavam mais respirando. Quando ele viu aquela cena, havia muito sangue, então ele decidiu impedir as meninas que tivessem, né, aquela visão que seria traumática. Então ele pediu para que elas ligassem pro 911. Nesse momento que ele pede para que elas façam a ligação, ele fala que tinha alguém inconsciente, então ele nem contou para elas que ele percebeu que eles não estavam respirando. E aí quem faz a ligação às 11h58 foi a Dylan. Ela tava falando com o despachante, mas ela ficou tão nervosa e tão histérica que ela mal conseguia dizer qual era o endereço, então a Emily pega o telefone e assume ali a ligação. Rapidamente os paramédicos chegam na casa e logo depois chega a polícia e eles pedem para que todos saiam da casa e eles isolam tudo. Primeiro os policiais entraram no quarto da Zana, encontraram o corpo dela no chão e o corpo do Ethan em cima da cama dela. Ambos foram esfaqueados múltiplas vezes até a morte, então tinha tanto sangue na cena que o sangue do Dylan chegou até a escorrer pela parede na parte de fora. Em seguida, as autoridades sobem para o terceiro andar e encontram o corpo da Mary e da Kaylee. Os corpos estavam no quarto da Mary e as duas também foram esfaqueadas até a morte. Tinha o cachorro
né, delas, e o cachorro estava dentro do quarto e ele estava vivo. A violência usada nos assassinatos foi tão grande que algumas das vítimas estavam praticamente irreconhecíveis. Os corpos estavam pálidos e rígidos e era evidente que eles tinham perdido muito sangue. Do lado de fora, eles estavam esperando que as autoridades aparecessem, né, para dar alguma notícia para eles, e eles apareceram, mas eles não falavam nada. Então eles contam que a polícia praticamente nem olhava pra eles, e aí nesse ponto eles começam a se perguntar onde estão a Kaylee e a Maddie. Pela falta de resposta da polícia, eventualmente as meninas entenderam que o Ethan e a Zana estavam mortos. O Hunter também em algum ponto conta pra elas que ele percebeu que eles não estavam mais respirando, então aí eles já entenderam, né, o que tinha acontecido. Como a Dylan tinha visto um homem que ela não reconheceu, né, naquela madrugada, eles começaram a acreditar que aquele homem era o assassino. Até que o namorado da Mary, o Jake, faz uma ligação pra mãe dela, pra Karen, e ele pergunta se ela sabia o que estava acontecendo em Moscou, porque tinha acontecido um homicídio na casa em que a Mary morava e que a Zana estava morta. Nesse ponto, a Karen começa a ligar imediatamente, tanto pra filha, né, pra Mary, quanto pra Kaylee. Ela liga muitas vezes e não obtém resposta, então ela começa a ligar pra polícia e eles falam pra ela que eles não podem contar nada. Nesse momento, ela conversou com o marido dela, com o Scott, e aí ele disse que ele acreditava que não era nada tão grave assim e que os jovens poderiam estar exagerando. Mas eles decidem ir até Moscou pra buscar a Mary e a Kaylee pra almoçar com elas e entender o que tinha acontecido. Foi só quando eles chegaram, depois de um tempo, que eles descobriram que as duas também tinham sido vítimas. Pouco depois disso, as autoridades, né, ainda não estavam se comunicando com os jovens da casa, mas todo mundo começa a receber um Vandal Alert, que é muito similar ao Amber Alert, mas ele é focado em alunos da universidade, então todos recebem a mensagem de alerta a 1h04. A mensagem dizia que uma investigação de homicídio estava acontecendo e que eles ainda não sabiam quem era o assassino, né, que ele era desconhecido. Nesse momento, eles ainda não sabiam aonde estavam a Kaylee e a Mary, mas aí pouco depois eles recebem uma nova mensagem dizendo que 4 estudantes foram encontrados mortos. Foi nesse momento que eles perceberam que as duas estavam mortas e estavam ainda dentro da casa. E aí, nesse ponto, as autoridades decidem levar todos os jovens que estavam dentro da casa, né, os que sobreviveram, para a delegacia de polícia de Moscou, e eles começam a interrogar cada um individualmente. A Emily acreditava que a polícia estava só checando e que eles não tinham nada a ver com o que tinha acontecido. As vítimas também não tinham inimigos nem nada do tipo, então eles não tinham ideia de quem poderia ser o assassino. E aí, em um primeiro momento, a polícia acreditava que era um ataque direcionado, enquanto os outros jovens acreditavam que era um ataque aleatório. E se a polícia estava falando para eles que acreditava que tinha sido direcionado, eles começaram a pensar que talvez eles estivessem sendo seguidos por meses por um stalker, né, porque eles tinham um grupo de amigos muito grande e temeram que eles pudessem ser as próximas vítimas. Nesse ponto, a polícia continuava não conversando com eles sobre o que eles tinham descoberto, né, na investigação, então eles não falavam nada, só diziam que tinham 4 vítimas. Eles não forneceram nenhum detalhe sobre o que eles sabiam naquele ponto, nem para os jovens e nem para a família das vítimas. A Universidade de Idaho pagou por quartos de hotel para os familiares, para os amigos das vítimas, porque naquele ponto, como eu falei para vocês, era uma cidade que era considerada muito tranquila, todo mundo vivia lá tranquilamente, mas quando isso aconteceu, o terror se instalou, né? O crime acabou com aquela sensação de paz e segurança que eles tinham. A polícia de Moscou não estava acostumada a lidar com aquele tipo de crime, porque o último homicídio registrado na cidade tinha acontecido cerca de 7 ou 8 anos antes, segundo o prefeito da cidade, Art Batch. Era um caso enorme para um departamento de polícia tão pequeno, que não costumava lidar com aquele tipo de situação. A Dylan relatou aos policiais tudo o que ela tinha ouvido naquela madrugada e que ela tinha visto um homem na casa. Quando os policiais chegaram na cena, eles perceberam que a porta de vidro da cozinha no segundo andar estava entreaberta e concluíram que o intruso provavelmente acessou a residência por essa porta. Os corpos das 4 vítimas foram enviados para autópsia. Eles estavam cobertos de sangue e todas as vítimas levaram múltiplas facadas. Mary tinha feridas no antebraço e nas mãos. Ela tinha um corte sob o olho direito que parecia ir do olho até o canto do nariz. A Kaylee estava irreconhecível, pois sua estrutura facial foi extremamente danificada. Tanto Mary quanto Kaylee tinham ferimentos no pulmão e no fígado. A Kaylee também tinha 2 sangramentos cerebrais e levou uma facada atrás de sua clavícula que cortou veias e artérias. Ela levou mais de 20 facadas e tinha ferimentos relacionados à asfixia e trauma contundente. Ethan parece ter sido assassinado enquanto dormia, e de acordo com o relatório da legista, a lesão fatal estava sob sua clavícula esquerda, que cortou a veia e a artéria subclávia, mas a veia jugular do Ethan também foi cortada. Já a Zana tinha mais de 50 ferimentos de faca, principalmente ferimentos defensivos. Seus ferimentos fatais foram no pulmão e no coração. Por ter ferimentos defensivos, a polícia acreditava que ela lutou muito, de alguma forma, contra o seu assassino. Foi determinado que a arma do crime era uma faca não serrilhada de ponta e muito afiada. A arma do crime não foi encontrada na cena, mas a polícia encontrou a bainha da faca, que é aquela capa de couro, sabe, que é usada para guardar a faca dentro, que aparentemente foi esquecida pelo assassino.
Na época, a polícia procurou em diversas lojas locais para verificar se o assassino poderia ter comprado a faca lá, mas eles não tiveram sucesso. Em um Walmart, enquanto examinava algumas facas, uma funcionária que ajudava o investigador disse que cerca de 2 ou 3 semanas antes, um universitário branco, um pouco mais velho, foi na loja e pediu uma máscara de esqui preta que cobrisse todo o seu rosto. Ela disse que ele era muito alto e que quando ela informou que eles só tinham máscaras camufladas, ele foi embora. Essas informações não foram divulgadas na época, só foram divulgadas agora, em julho de 2025, após a liberação dos documentos judiciais. Como Moscou era considerada uma das cidades mais seguras do estado e até mesmo do país, eles não estavam preparados para lidar com a mídia numa situação como essa. O departamento de polícia não tinha um porta-voz designado para falar com a imprensa e eles se negavam a dar entrevistas ou fazer comunicados. Então, eles simplesmente não esclareciam o que estava acontecendo. Repórteres locais ligavam para o departamento tentando obter informações, mas não conseguiam. Logo na segunda-feira seguinte aos assassinatos, a casa na King Road estava fechada. Ela ainda estava sendo examinada pelas autoridades e as aulas da universidade estavam suspensas. E aí, muitos estudantes começaram a especular que a casa na King Road era conhecida por ser um local onde muitas festas aconteciam. Então, eles achavam que era uma casa onde todos podiam entrar e sair livremente, só que isso não era verdade, segundo os amigos das vítimas. Eles realmente recebiam muitas pessoas na casa, porque eles sempre se reuniam, mas isso valia para pessoas conhecidas, para os amigos dos moradores e não qualquer pessoa que quisesse entrar. Também havia pessoas especulando que a casa era um ponto de drogas e que eles foram assassinados por um traficante ou por alguém que estava em Moscou apenas para assistir ao jogo, o que aconteceria naquele dia. Houve rumores de que o Ethan levou drogas para casa e que os jovens, na verdade, morreram de overdose. Os pais do Ethan relataram que chegaram a perguntar para Hunter e Maisie se existia alguma coisa que eles precisavam saber sobre Ethan relacionado ao uso de drogas, porque era tanta gente falando, tantas especulações nesse sentido que eles precisavam, saber o que era verdade e o que não era. Os irmãos negaram que isso fosse verdade e disseram que era tudo apenas especulação. O Ethan não faria algo assim. Rapidamente, o caso se tornou alvo de um circo midiático e no dia 15 de novembro, 2 dias depois dos assassinatos, a mídia do país inteiro estava em Moscou. Eles tentavam falar com quem conhecia as vítimas para saber mais sobre quem elas eram, já que a polícia continuava sem revelar nada. Canais grandes de notícias começaram a ligar para os familiares e amigos próximos da Zana, do Ethan, da Kaylee e da Mary. Eles recebiam dezenas de ligações todos os dias, mas evitavam conversar com a mídia sobre o assunto porque eles mesmos ainda estavam tentando entender e processar o que estava acontecendo. Como a polícia não tinha identificado nenhum suspeito, muitos estudantes e pais de estudantes temiam que algo similar fosse acontecer novamente, então eles ligavam para a universidade também tentando entender o que estava acontecendo. Só 3 dias após o crime, no dia 16, que a polícia deu sua primeira coletiva de imprensa. O chefe de polícia de Moscou, James D. Fry, prestou suas condolências às famílias e amigos e disse que a partir daquele momento a polícia estaria em contato com a mídia, fornecendo as informações que eles tinham. Tudo que foi revelado naquela coletiva de imprensa era que havia 4 vítimas e que todas haviam sido esfaqueadas até a morte e que eles não encontraram a arma do crime. Já no início, a imprensa ficou muito confusa com a linha do tempo, porque, segundo a polícia, os crimes tinham acontecido por volta de 4 da manhã, 4h30, só que a ligação, para a polícia só foi feita mais de 8 horas depois. Eles já começaram a questionar se os sobreviventes estavam sendo considerados pessoas de interesse, possíveis suspeitos, e por que eles demoraram tanto para ligar para a polícia. O chefe de polícia esclareceu que as meninas não eram suspeitas e que o verdadeiro suspeito ainda era desconhecido. No dia 17 de novembro saiu a autópsia, e aí a única informação que as autoridades divulgaram foi que todos haviam sido mortos por facadas e eles acreditavam que era a mesma arma, a mesma faca usada e que, pela natureza do crime, parecia que tinha sido algo muito pessoal. Só isso. A partir desse ponto, eles começam a acreditar que o assassino poderia ser próximo às vítimas ou que pelo menos conhecia as vítimas pessoalmente. Com isso, as pessoas começam a tentar preencher essas lacunas, Então, o caso foi pra mídia e pro mundo todo muito rápido e era só nisso que as pessoas falavam e as pessoas queriam elas mesmas solucionar o crime, mas eram especulações, criadas pelas pessoas sobre quem poderia ser o assassino e nisso viraliza o vídeo das meninas no carrinho de comida, que eu falei pra vocês que fazia lives na Twitch, então as duas aparecem esperando pela comida. O vídeo viraliza e aí dá pra ver as duas e também um jovem que tava com um moletom de capuz branco. Ele também parecia estar esperando por comida, então quando elas saem, ele sai logo depois e vai na mesma direção que elas. No documentário, eles se referem a essas pessoas como detetives do TikTok e aí eles começaram a achar que aquele menino que aparece era o assassino. A Emily, que era vizinha das meninas, reconheceu o garoto e disse que seu nome era Jack Showalter. A polícia chegou a investigar ele e rapidamente percebeu que ele não tinha nada a ver, que ele nem era considerado um suspeito. Só que na internet as pessoas são malucas, Elas não sabem, não têm provas de nada e começaram a xingar ele nas redes sociais e acusar ele de ser o assassino.
Rapidamente começam a surgir grupos no Facebook, no Reddit, das pessoas tentando ali entender, juntar informações pra tentar solucionar o caso. Posteriormente, canais de notícias até falaram sobre como hoje, né, atualmente a gente tem muito conteúdo de true crime em tudo. Nas redes sociais, streamings, o tempo todo tem novos conteúdos de true crime. E isso faz com que as pessoas percam a noção do quanto demora pra solucionar um crime, que não é uma coisa rápida, assim como as pessoas queriam que fosse em 3 dias. Então, enquanto as pessoas estavam tentando solucionar o crime nas redes sociais, a polícia estava investigando o caso e tentando também chegar, né, no culpado. O documentário traz alguns relatos que eu não fazia ideia que tinham acontecido. Então, sempre que acontecem crimes aqui no Brasil, eu sinto que as pessoas perdem a noção, que as pessoas esquecem que ali são pessoas que têm famílias, né, que estão passando por aquilo, mas não é só aqui, acontece em muitos outros lugares. E nesse caso específico ficou tão grande, as pessoas perderam tanto a noção que eles contam que muitas pessoas começaram a aparecer no campus fingindo que eram estudantes. E aí eles tentavam entrar nos dormitórios pra descobrir mais informações, já que a polícia tava mantendo a investigação sigilosa. Além disso, a gente vive nessa era das redes sociais, onde as pessoas postam absolutamente tudo. E as vítimas e os amigos das vítimas eram jovens, né? Então, super ativos nas redes sociais, postavam muito. Dessa forma, as pessoas começaram a olhar todo o material que eles encontravam online, então vídeos, fotos. Pra vocês terem ideia, eles tentaram até fazer uma reconstrução da casa pra entender como era a casa por dentro, como poderia ter acontecido o crime. As pessoas iam até a casa onde o crime aconteceu, ficavam filmando, postando as teorias de como eles achavam que o assassino tinha conseguido entrar na casa. Tinha até um youtuber específico que ficava indo até a universidade, ele entrava nos dormitórios, filmava, ficava perseguindo e observando também os alunos. O David Barry Cole era amigo das vítimas e ele era da fraternidade Sigma Chi. Ele disse que ele foi alvo das pessoas online porque começaram a achar que ele era o assassino. Então ele começou a ser perseguido nas redes sociais, a ser ameaçado. Ele disse que as pessoas comentavam que ele estava planejando esse crime desde quando ele estava no ensino médio. As pessoas conseguiram descobrir onde ele morava, que carro ele dirigia, que carro seus familiares dirigiam. Conseguiram descobrir até onde os pais dele trabalhavam. Então ele conta que nesse ponto ele já estava com medo de ser a próxima vítima do assassino, mas aí ele começa a ter medo de ser uma vítima dessas pessoas que ficavam ameaçando ele. Outros que sofreram com isso também foram o Hunter e a Emily. Então, aquela pessoa do vídeo que eu falei pra vocês, de capuz branco, foi identificada, mas as pessoas começaram a achar que parecia muito com o Hunter e que era ele. Pra vocês terem ideia, as pessoas estavam tão obcecadas no caso e querendo, né, descobrir por elas mesmas, que começaram a procurar na internet por todos os vídeos possíveis que tivessem a ver com as vítimas, amigos das vítimas. E aí é muito comum nos Estados Unidos os policiais usarem aquelas câmeras corporais, né? Então, quando eles estão atendendo alguma chamada, alguma coisa do tipo, muitas vezes eles estão gravando. Então, eles acharam algumas imagens onde o Hunter conversava com os policiais porque eles tinham ido até lá por conta do barulho de festas. Então, as pessoas começaram a usar essas gravações e compará-las com a gravação do garoto que estava próximo das meninas lá pedindo comida e que usava um moletom branco. E aí começaram a dizer que era o Hunter e que ele tinha conspirado pra fazer tudo isso e que fazia super sentido ser ele porque foi ele que encontrou os corpos. Começaram até a conspirar que ele e a Emily tinham planejado tudo, e aí a Emily começou a ter muitos ataques de pânico, ataques de ansiedade, e ela tinha muito medo que acontecesse alguma coisa com eles por conta das pessoas, né, que ficavam comentando isso online. Muitos deles ficaram com medo que essas pessoas fossem atrás deles de verdade, né, o que poderia ter acontecido também, né, já que as pessoas perdem totalmente a noção, não tem provas concretas e começam a ameaçar e, enfim, julgar as pessoas sem saber. E aí tem as outras 2 meninas que estavam na casa também e que sobreviveram, e elas também começaram a ser ameaçadas. A Bethany e a Dylan estavam juntas no quarto, lembra que eu falei pra vocês? Então começaram a achar também que elas tinham alguma coisa a ver com isso, e até o namorado da Kaylee e da Mary começaram a ser perseguidos. No dia 20 de novembro, a polícia fez uma nova coletiva de imprensa e dessa vez quem falou foi o capitão da polícia Roger Lanier. As autoridades precisaram anunciar publicamente que muitas pessoas que estavam sendo apontadas na internet como culpadas, na verdade, não estavam sob suspeita. Eles anunciaram que Dylan, Bethany e o jovem de moletom de capuz branco não estavam sob suspeita da polícia e que naquele momento eles não tinham nenhum suspeito preso e ainda não tinham localizado a arma do crime. O fato da polícia estar inocentando algumas pessoas era um alívio para elas devido à perseguição online que estavam sofrendo. Então, com todo o alvoroço online, muitos estudantes saíram de Moscou, largaram a universidade e deixaram seus empregos justamente porque estavam sendo perseguidos. 3 dias depois, no dia 23, a polícia faz uma nova coletiva.
Eles não revelaram informações importantes, mas continuavam falando que acreditavam se tratar de um ataque específico, indicando que os estudantes eram o alvo do assassino e que não se tratava de algo aleatório na tentativa de acalmar os demais estudantes e moradores da região. Porém, eles não revelavam o porquê deles acreditarem nisso e disseram que não queriam revelar informações que pudessem, de alguma forma, prejudicar a investigação. Muitos pais de estudantes queriam que o reitor cancelasse o semestre na universidade, porque, como nenhuma prisão tinha sido feita, existia um medo coletivo de que novos ataques pudessem acontecer. Com a repercussão do caso nas redes sociais, quase 20 mil dicas chegaram ao Departamento de Polícia de Moscou. À medida que os investigadores trabalhavam, as especulações na internet só aumentavam. Um detetive do TikTok chegou a acusar um professor da Universidade de Idaho, baseando sua teoria em uma leitura de tarô. Esse professor chegou a processar a pessoa por difamação. No dia 30 de novembro de 2022, a universidade organizou uma vigília em homenagem às vítimas. Muitas pessoas não compareceram porque tinham medo de sair de casa. A polícia temia que o assassino pudesse comparecer e realizar outro ataque, então a proteção policial no local foi enorme. Para entrar no local era necessário passar por revista policial e detector de metais. Policiais da Paisana estavam em meio à multidão e agentes do FBI foram designados para acompanhar todos os familiares das vítimas. Mais de um mês depois, no dia 30 de dezembro de 2022, 47 dias depois dos crimes, a polícia de Moscou faz uma coletiva de imprensa para anunciar que o FBI prendeu um suspeito no dia anterior. Eles revelaram que o suspeito era um nome e um rosto novo na investigação. Alguém que aparentemente não tinha uma relação de proximidade com as vítimas. Seu nome era Brian Christopher Kohlberger, de 28 anos. Ele foi preso em Albrightsville, Pensilvânia, a mais de 4.000 quilômetros de Moscou. O Brian morava em Pullman, Washington, e era estudante de doutorado em Criminologia e Justiça Criminal na Universidade Estadual de Washington. O apartamento que ele morava em Pullman ficava a cerca de 14,5 km da casa das vítimas, então era uma viagem de cerca de 15 minutos. Ele foi preso na Pensilvânia porque estava na casa de sua família, os visitando nas férias de inverno. Quando anunciaram a prisão, as autoridades pediram para que quem tivesse informações sobre o Brian entrasse em contato com eles. Como a polícia até aquele momento não revelava detalhes sobre a investigação, muitas pessoas ficaram curiosas sobre como eles conseguiram chegar até ele, uma pessoa que era fora do círculo de amigos e conhecidos das vítimas. Inclusive, o fato dele ser um forasteiro, não ser uma pessoa que morava em Moscou, foi um alívio enorme para os moradores, que estavam felizes e orgulhosos porque o culpado não era local. Posteriormente, a polícia revelou que o FBI estava trabalhando no caso desde o começo e que eles tinham uma linha do tempo com base na declaração da Dylan sobre o que ela ouviu e viu naquela madrugada. Além disso, durante as investigações na casa, a polícia encontrou uma pegada do lado de fora do quarto da Dylan, a caminho dos fundos da casa. Imagens de câmeras de segurança de rua e das casas dos vizinhos foram coletadas e analisadas. Essas imagens mostravam um sedã branco circulando pela King Road naquela madrugada do dia 13. Especialistas do FBI posteriormente identificaram o carro como sendo um Hyundai Elantra branco. O veículo passou pela casa das vítimas 3 vezes, depois das 3h29 da manhã, e aí ele retorna ao local uma quarta vez às 4h04 da manhã. Primeiro, o carro fez a curva e depois estacionou na frente da casa. Por volta das 4h20 da manhã, o veículo é visto acelerando e saindo do local. Em meio a esse intervalo de tempo, a polícia sabia, com base na declaração da Dylan, que um homem desconhecido estava dentro da casa. Algo que complicou a investigação foi o fato de que o carro não tinha placa dianteira, o que não é exigido em alguns estados norte-americanos. Outra evidência crucial foi a bainha da faca encontrada ao lado do corpo da Mary na cama. A faca em si, que a polícia acreditava ser uma faca de combate dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, não foi encontrada, mas eles conseguiram extrair uma amostra de DNA do botão que fechava a bainha da faca. Era um DNA masculino que não tinha qualquer correspondência no banco de dados da polícia. Por falta de correspondências, para esse DNA, a polícia começou a tentar descobrir quem era, o motorista daquele sedã branco. E eles também analisaram horas e mais horas de imagens ali de câmeras de segurança para tentar entender para onde ele teria ido. Eles conseguiram identificar que o carro teria ido em direção ao extremo sul da cidade e ele parecia ter cruzado as linhas estaduais para Washington. As autoridades presumiram que ele poderia ter ido para Pullman, outra cidade universitária, que, como eu disse para vocês, ficava 15 minutos. Um especialista do FBI analisou todas as imagens e ele acreditava que o motorista desse sedã branco foi para a área da Universidade Estadual de Washington, porque imagens das câmeras de segurança mostravam um carro que era o mesmo modelo, mesma cor, saindo por volta das 2h44 da manhã e depois chegando mais perto de Moscou por volta das 3 horas da manhã. A partir daí, a polícia de Moscou pede ajuda das agências próximas para tentar conseguir, a identificação do motorista. No dia 28 de novembro, o chefe da polícia de Washington, da universidade, recebe um e-mail da polícia de Moscou falando sobre o interesse que eles tinham na identificação do motorista, e aí eles falavam o nome
nome do carro, qual era a cor do carro, o modelo e que ano aproximado, que era 2011, 2013. Caso a polícia universitária conseguisse localizar esse veículo, era para eles anotarem a placa e passarem para a polícia de Moscou. Eles pediram para não ter contato nenhum com o motorista. O e-mail também reforçava que eram informações policiais que deveriam ser mantidas em sigilo. No dia seguinte, um policial estava patrulhando ali a área dos estudantes de pós-graduação e ele encontra um veículo exatamente daquela marca, daquele modelo, era branco e tinha a placa da Pensilvânia. Então o chefe de polícia da universidade, Gary Jenkins, começou a pesquisar ali para saber quem era aquele estudante e chegou até o nome do Brian. Ele já tinha sido parado por algumas infrações de trânsito, só que a questão é, eles achavam que o modelo do carro era 2011, 2013, só que o carro do Brian era um pouco mais recente, era o modelo 2015. Alguns dias depois, no dia 7 de dezembro, as autoridades pedem ajuda das pessoas para conseguir identificar, quem era o motorista daquele carro. E aí as pessoas vão à loucura e começam a fotografar todos os carros brancos da Hyundai, daquele modelo que eles encontravam, porque todo mundo queria chegar, no nome do suspeito. E aí, no dia 13 de dezembro de 2022, um gerente noturno de um posto de gasolina estava olhando as imagens das câmeras de segurança. Esse posto era em Moscou e aí ele encontrou vídeos que mostravam um CD branco passando ali pelo posto na noite anterior aos assassinatos. Aí as autoridades começam a verificar a aparência física do Brian, e começam a comparar com o que a Dylan se lembrava. Então, tudo batia. Ela disse que ele era um homem alto, que ele era bem magro e que tinha sobrancelhas muito grossas. Investigando o histórico de multas do Brian, os agentes descobriram que apenas 3 semanas antes do crime, no dia 21 de agosto, às 11h40 da noite, ele foi parado em Moscou a apenas 5 minutos da casa das vítimas por não estar usando o cinto de segurança. Os investigadores tiveram acesso aos registros telefônicos do Brian e descobriram que desde junho de 2022 ele esteve nas proximidades da King Road cerca de 12 vezes. Em todas as ocasiões, exceto uma, ele estava lá no final da noite ou início da manhã. Na noite do crime, 13 de novembro de 2022, os registros telefônicos do Brian revelam que ele saiu do seu apartamento em Pullman e foi para Moscou. O telefone dele perde a conexão com a rede às 2h47 da manhã. Essa perda da conexão se deve ao fato de que ele provavelmente desligou o celular ou colocou no modo avião. A polícia acredita que os assassinatos ocorreram entre 4 da manhã e 4h20 da manhã, e mesmo que o celular dele não mostrasse que ele estava na casa, os vídeos de vigilância mostravam seu carro no local. O celular do Brian voltou a se conectar à rede às 4h48 da manhã, enquanto ele ia para o sul de Moscou em direção a Genesee, como a polícia já tinha teorizado anteriormente vendo os vídeos de vigilância. Esses dados revelam que o Brian estava tentando fazer um caminho que era no mínimo estranho para chegar até Pullman, talvez para despistar possíveis provas. De maneira típica, as pessoas vão de Moscou para Pullman pela rodovia que conecta diretamente as duas cidades ou pela estrada do aeroporto, que fica praticamente na mesma direção. Só que aí o Brian fez um caminho muito maior, dirigindo por uma região residencial completamente fora do caminho convencional, passando por algumas cidades rurais menores. Ele chega em sua casa por volta das 5h30 da manhã. Uma coisa muito doida também é que os registros telefônicos mostram que o Brian voltou para a rua da cena do crime por volta das 9h15 da manhã. Acredita-se que ele possa ter feito isso porque se deu conta que esqueceu a bainha da faca, mas ele não tentou recuperá-la. 5 dias depois dos assassinatos, no dia 18 de novembro, o Brian mudou o registro do seu carro da Pensilvânia para Washington, uma maneira de mudar as informações sobre o veículo, e as autoridades acreditam que ele fez isso para tentar encobrir alguma coisa. No dia 12 de dezembro, o pai do Brian, Michael, voou para Washington para viajar com o filho de carro para retornar com ele de carro para a Pensilvânia para o recesso de inverno. Nesse momento, o modelo do carro do Brian já havia sido divulgado ao público e durante a viagem de mais de 4.000 quilômetros para Albrightsville, ele foi parado por andar colado em uma van no dia 15 de dezembro. Ele foi multado e mais tarde no mesmo dia ele foi parado novamente por um policial diferente, mas pelo mesmo motivo. Além dos registros telefônicos, do modelo do carro, da confirmação de que o Brian era o suspeito que a polícia procurava, tinha o DNA. Na Pensilvânia, o FBI começou a vigiar a casa da família Kohlberger para conseguir obter uma amostra de DNA para comparar com o DNA da cena do crime. Eles coletaram o lixo da casa da família, mas o DNA do Brian não foi encontrado. O DNA do pai dele foi comparado e gerou uma correspondência parcial com o DNA da cena do crime. Usando a ferramenta de genealogia genética, eles conseguiram confirmar que o criminoso era filho do Michael, que no caso é o Brian. E aí, o plano que as autoridades bolaram para a prisão do Brian consistia em prendê-lo e cumprir mandados de busca simultâneos no apartamento dele na universidade e no escritório que ele trabalhava também dentro da universidade, já que ele tinha sido assistente de professor. No momento da prisão, o Brian estava na cozinha da casa da família usando luvas de látex para mexer nas coisas. As autoridades descobriram que ele estava jogando seu lixo em um lixo diferente do resto da família. Quando ele foi preso, ele tinha um olhar vago. A polícia também apreendeu HDs, discos rígidos, roupas pretas, luvas e máscara.
Já o apartamento dele em Washington estava praticamente vazio, fazendo com que as autoridades concluíssem que ele provavelmente não pretendia voltar. O promotor principal do caso, Bill Thompson, relatou posteriormente que havia evidências de que Brian estava apagando as coisas dos seus dispositivos eletrônicos, tentando ao máximo limpá-los. Além disso, descobriram que ele costumava usar luvas em locais públicos. O Brian ficou detido na prisão do condado de Monroe, na Pensilvânia, antes de ser extraditado para Idaho no início de janeiro de 2023. A partir daí, o juiz do caso emitiu uma ordem de silêncio até que um veredito fosse definido para o caso. Por isso, a polícia parou de se comunicar com a mídia e pessoas próximas também não podiam se comunicar com a imprensa, como a Dylan e a Bethany, por exemplo. A prisão dele foi um alívio para os pais, né, sabendo que ele não estava solto mais, não estava nas ruas, que isso provavelmente não iria acontecer ali de novo. Só que ao mesmo tempo, por ele ser uma pessoa completamente aleatória que nem estudava lá em Moscou, parecia que o caso fazia agora ainda menos sentido. Assim que ele foi preso, todo mundo queria descobrir quem ele era, e aí os amigos e familiares das vítimas não reconheceram ele. Então ele não era amigo de ninguém, não era conhecido de ninguém próximo das vítimas, ele não conhecia as vítimas. Ele era alguém completamente aleatório, então as pessoas, né, queriam descobrir também na internet quem era o Brian. Como tinha essa ordem de silêncio e as autoridades não podiam mais falar sobre o caso, né, o caso estava em sigilo, isso fez com que as pessoas quisessem ainda mais descobrir quem era o Brian por si só, né? Porque a polícia não podia falar nada, então eles começam a investigar online. De acordo com a revista People, os pais do Brian, que se chamam Michael e Marian, criaram tanto ele quanto suas irmãs na Pensilvânia. O pai dele trabalhava com manutenções e a mãe trabalhava no sistema escolar. E aí, colegas do Brian do ensino médio relataram que ele sofria muito bullying na escola porque ele estava acima do peso, até que do nada, no último ano, ele emagreceu 45 quilos. O Brian obteve um diploma em psicologia e depois fez um mestrado em justiça criminal na Pensilvânia. Quando ele foi preso, ele estava cursando o seu doutorado em criminologia e justiça criminal na Universidade Estadual de Washington. A Courtney Franklin fazia parte do corpo docente de pesquisa e atuava como professora de criminologia na universidade que ele estudava. E ela relata no documentário que o Brian era assistente de professor, então ele participava das aulas, ajudava a avaliar as provas, cumpria horários e fazia várias funções que os professores também faziam. Alguns colegas do Brian na faculdade falaram um pouco sobre a personalidade dele, como ele era. O Josh Ferraro estudou com o Brian e eles se encontraram pela primeira vez na aula de biologia. Ele se lembra que o Brian era muito inteligente e detalhista, mas sempre muito sozinho. A Brittany Slavin também estudou com o Brian, eles foram colegas de turma de psicologia forense, e ela lembra que todos o viam como o mais inteligente da turma, mas ao mesmo tempo, ele era muito solitário. Ele nunca ia às festas, Josh diz que ele parecia um robô e não parecia que ele tinha qualquer habilidade social. Os colegas relatam que o programa da Universidade de Salles era um dos melhores no que diz respeito à criminologia. Os estudantes tinham aulas com professores extremamente conhecidos e respeitados no ramo, inclusive com a doutora Catherine Ramsley, que é uma mulher reconhecida mundialmente no ramo de estudos da psicologia forense. A doutora Catherine ministrava uma aula sobre assassinos em série, na qual os estudantes aprendiam sobre como essas pessoas agiam e quais eram suas motivações para cometer crimes. Através da Universidade de Salles, existe um condomínio de casas onde pessoas que não são universitárias moram, mas a universidade comprou uma dessas casas e transformou em uma casa de cena de crime. A doutora Catherine preparava a casa deixando provas e evidências de crimes reais que aconteceram em algum momento da história, e os estudantes precisavam desvendar os crimes, entendendo exatamente como tudo aconteceu, pensando em como e o porquê do criminoso ter agido daquela forma. De acordo com a Brittany, nessa atividade, dentro da casa, o Brian sempre tinha ideias e sugestões que levavam diretamente para as respostas que a professora queria. Por ser um estudante de criminologia, fazer perguntas sobre as motivações de assassinos em série para cometer seus crimes não era visto como algo necessariamente estranho pelos demais. Mas era evidente que Brian se interessava muito pela temática das motivações e também por saber como os criminosos se sentiam no momento em que cometiam os crimes. Ele inclusive postou uma pesquisa no Reddit, não sei como se pronuncia, na qual ele disse que se interessava em descobrir o que motivava as pessoas a cometerem certos crimes. Havia um questionário para ser respondido e ele perguntava sobre como a pessoa se sentia no momento em que ela estava cometendo o crime, o que foi feito ao deixar a cena do crime, se o criminoso limpou ou não a cena. Muitos estudantes achavam as perguntas meio bizarras até para um estudante de criminologia. O documentário ainda traz a possibilidade do Brian ter feito parte de um grupo no Facebook que discutia a respeito dos assassinatos e das possibilidades para o crime. A página se chamava Assassinatos na Universidade de Idaho, discussão do caso, e foi criada por Christine Cameron e Aline Smith. Havia um usuário na página que sempre chamava a atenção das administradoras devido aos comentários que ele publicava. O nome desse usuário era Papa Roger. Ele entrou no grupo no dia 29 de novembro de 2021, 2 semanas depois da página ter sido criada. As perguntas dele dentro da página chamavam a atenção porque eram muito inusitadas. Ele fazia perguntas como: o assassino parou na quarta vítima por conveniência, por exaustão ou por falta de conhecimento? Por que o assassino
escolheu uma faca como arma do crime. O assassino tomou banho na cena do crime? Na sua opinião, como o assassino segurava a faca antes de entrar na cena? Qual mão você acha que ele usou para matá-los? As administradoras do grupo disseram que frequentemente os comentários que ele fazia eram denunciados. O grupo era enorme, tinha cerca de 220 mil membros e muitas pessoas questionavam se o assassino estava entre esses membros. Existem alguns fatores para que as donas da página acreditem que o Papa Roger era o Brian. Muitas perguntas feitas por ele pareciam ser de alguém que esteve na cena do crime, e olhando em retrospecto, também existem muitas similaridades nessas perguntas com as perguntas dos questionários que ele publicava no Reddit. Uma das perguntas feitas pelo Papa Roger era: como o assassino deixou o local? Ele limpou a cena? Já no questionário do Brian, ele perguntava: como você deixou o local? No dia 30 de novembro, o Papa Roger faz um comentário também bem estranho. Ele fala que das provas divulgadas, eles falavam sobre a arma do crime, que era consistente com uma faca de lâmina fixa e grande. Então ele dizia que se eles chegaram a essa conclusão, eles provavelmente acharam a bainha. Essa publicação chamou muita atenção das pessoas porque não tinha como ele saber essa informação era sigilosa, a polícia não tinha falado que tinha encontrado a bainha. Então como ele chegou, né, a essa conclusão assim tão rápido? Essa publicação, inclusive, aconteceu um mês antes da prisão dele. E outra coisa que chama muita atenção é que toda vez que a polícia falava sobre o sedã branco, o Papa Roger comentava dizendo que não tinha nada a ver. Ele dizia sem parar que o carro não era uma pista relevante e que era inclusive uma pista falsa. O Josh, que era um antigo colega do Brian, disse que uma coisa que eles aprendem na justiça criminal é que quando pessoas cometem atos, né, de atrocidades e conseguem escapar, né, sair impunes, elas começam a se infiltrar em tudo que tem a ver com o caso. E isso é uma coisa que a gente vê em muitos casos, né, onde os assassinos ficam pesquisando online sobre o crime, ou casos mais antigos, recortes de jornal, às vezes eles até guardam coisas do tipo, ou começam a conversar com outras pessoas. Ah, você viu que aconteceu tal caso, pra ver o que as pessoas vão falar. Então, acredita-se que ele pode ter feito isso, né, feito essa página de Papa Roger só pra se divertir, ou pra mostrar o quanto ele era inteligente e não tinha sido pego. E aí, no mesmo dia em que o pai do Brian acompanhou ele nessa viagem até a Pensilvânia, Papa Roger postou: o assassino ainda está em Moscou? E aí, né, passa um tempo, acontece a prisão e o Papa Roger simplesmente sumiu, nunca mais postou nada e ficou impossível localizá-lo. E aí o Josh, que estudou com o Brian na universidade, solta outro comentário no documentário que faz todo o sentido do mundo. Ele conta que um dos serial killers que eles estudaram foi o Elliot Rodger. Elliot era um estudante da universidade que estava cansado de tudo, estava cansado de não obter atenção de ninguém, de garotas, da sua família, de amigos. Basicamente, estava cansado da própria vida, até que um dia ele chamou algumas amigas, aparentemente amigas dele, pra casa dele. E aí lá, ele assassinou todas elas a facadas. Depois, usando uma arma de fogo, ele foi até uma sororidade e assassinou várias mulheres. Depois, ele pegou seu carro e saiu dirigindo pelas ruas e assassinando pessoas que estavam passando na rua, e depois tirou a própria vida ainda dentro do carro. Depois de sua morte, foi encontrado um manifesto escrito por ele, onde ele dizia o porquê dele ter cometido aqueles crimes. A Christine, que é uma das donas da página do Facebook, comenta sobre o nome Papa Roger, lembrar o nome Elliot Rodger, e em seus manifestos o Elliot falava sobre odiar garotas da sororidade Alpha Phi, a mesma sororidade que a que ele fazia parte. A Brittany Slavin, que estudou com o Brian na Universidade de Salles, diz que ele parecia ter um interesse especial no Elliot Rodger, e ele não parecia incomodado com as coisas que o Elliot fez. Uma grande possibilidade que foi discutida a respeito da motivação para o crime foi a suposição de que o Brian fosse um incel. Ele supostamente sofreu bullying de garotas quando estava na escola e não conseguia se conectar emocionalmente ou sexualmente com o gênero oposto, fazendo com que ele criasse uma raiva das mulheres. A Hayley Willett foi colega de escola do Brian e deu uma entrevista dizendo que eles foram ao cinema juntos uma vez e que ele insistiu em acompanhá-la até o dormitório dela, ele fazia cócegas nela e sempre que ela dizia pra parar, ele ficava muito sério. Ela disse que fingiu que estava vomitando no banheiro pra tentar fazer com que ele fosse embora e comentou sobre ele ter dito pra ela que ela tinha bons quadris pra parir. O policial Gary Jenkins relata que ele teve uma situação em que o Brian seguiu uma aluna até o carro dela e ficou flertando com ela sem que ela quisesse. Ela acabou denunciando isso pro Departamento de Justiça Criminal da universidade. Na universidade, ele acabou se envolvendo em brigas com alunos e posteriormente foi demitido do seu cargo de assistente. Ele se tornou mais agressivo e teve discussões até com os professores até ser oficialmente desligado, o que aconteceu pouco antes dos assassinatos.
Segundo Courtney Franklin, a professora de criminologia, os incels são um grupo de homens pautados na misoginia que usam o espaço online para expressar o seu ódio pelas mulheres e apoiam falas que presencialmente eles não apoiariam, porque ficariam preocupados com a maneira que aquilo seria visto pelos outros. Pela maneira rápida como essas ideias de ódio se disseminam dentro da comunidade incel, muitos podem acreditar, por conta da bolha, que as ideias que eles têm não são tão extremas. Depois de sua morte, o Elliot Rodger foi tratado como um mártir na comunidade incel, sendo enaltecido. Brian também recebeu apoio online dos incels e por um tempo existiu uma comunidade chamada Brian Nation. Pessoas escreviam fanfics sobre ele, escreviam teorias de como ele poderia ser inocente, escreviam pra ele na prisão e até mulheres mandavam dinheiro pra ele. O que é uma coisa que acontece em praticamente todo caso desse tipo e eu nunca vou conseguir entender como. Não interessa quantos casos eu estude e leia sobre, eu nunca vou entender pessoas, e principalmente mulheres, né, que são, na maior parte das vezes, vítimas desses serial killers, como que elas conseguem criar esse afeto por eles e mandar cartas, enfim. Pra mim é uma coisa que não faz sentido algum, não consigo, não entra na minha cabeça. Depois que o Brian foi extraditado pra Idaho, as autoridades divulgaram um documento de declaração de causa provável, onde ali tinham muitas informações que até então eram sigilosas e falavam sobre o depoimento da Dylan, por exemplo, sobre como eles chegaram no suspeito, sobre várias coisas que aconteceram no dia anterior e coisas assim. Quando essa declaração saiu, muitas pessoas online começaram a falar sobre o comportamento da Dylan. As pessoas começaram a falar que ela tinha ignorado toda a situação, que ela tinha ouvido e visto o assassino e não tinha feito nada, que ela ignorou tudo e só foi fazer a ligação ao meio-dia. Enfim, as pessoas começaram a comentar muito sobre isso e a Franklin, né, a professora de criminologia que eu citei, ela disse que esse é um comportamento que mostra uma pessoa que teve um trauma. Então, não é a resposta que as pessoas esperam, né, que a pessoa tenha, mas pode ser o comportamento de alguém que passou por uma situação extremamente assustadora e traumatizante. A Dylan e a Bethany são sobreviventes, né, elas estavam na casa e sobreviveram. E aí, quando esse documento saiu, começaram a julgar muito as duas online, começaram a fazer comentários horríveis, completamente desnecessários. E elas não podiam responder esses comentários por motivos legais, como eu falei pra vocês, tinha ordem de silêncio, elas não podiam falar nada pra absolutamente ninguém. Outra coisa bizarra é que muitas pessoas criaram contas falsas no Instagram, como se fossem contas do Brian, e chegaram a mandar mensagem pra Josie, que era uma das amigas das meninas, e nessa mensagem dizia desculpa por ter matado seus amigos. Já a casa onde o crime aconteceu, na Kings Row, acabou virando ali uma atração turística, por assim dizer, as pessoas iam até lá o tempo todo, faziam vídeos, fotos, mas pros amigos, né, das vítimas, os que ficaram, era um lembrete da tragédia horrível que tinha acontecido. Em maio de 2023, durante uma audiência de acusação, o Brian recebeu 4 acusações de homicídio em primeiro grau. Ele não falou nada durante a audiência e o juiz presumiu uma declaração de inocente. Os promotores do caso buscavam pela pena de morte. Eles alegaram que os atos do Brian foram hediondos e que ele não tinha qualquer respeito pela vida humana para poder justificar o pedido da pena de morte. A defesa do Brian pediu para que o julgamento fosse adiado devido ao volume de informações que deveriam repassar para poder se preparar para um julgamento. Como era um julgamento que envolvia a pena de morte, geralmente já são necessárias mais audiências e o julgamento leva mais tempo do que um julgamento comum. O julgamento foi adiado diversas vezes e as famílias das vítimas não conseguiam entender por que ele tinha o direito de pedir tantos adiamentos e por que ele conseguia ganhar mais tempo, sendo que as famílias não tiveram mais tempo com os seus entes queridos que ele matou. O julgamento chegou a ser adiado indefinidamente. Conforme o tempo foi passando, o público começou a achar que o Brian era inocente e que era por isso que o julgamento estava demorando tanto. As pessoas próximas que antes eram acusadas voltaram a ser acusadas, como o David, por exemplo, o Hunter e até a Emily. Os amigos e familiares mais próximos sofreram bastante com essa repercussão e essas teorias online. Alguns, inclusive, pararam de usar as redes sociais, excluíram de seus telefones e deixaram as redes sociais privadas para evitar os assédios. Além disso, as vítimas também recebiam comentários ruins em suas redes sociais. No dia 2 de agosto de 2023, um processo judicial apresentou um álibi para o Brian. Ele alegou que no momento dos assassinatos, ele estava dirigindo sozinho. Quando os assassinatos completaram um ano, no dia 3 de novembro de 2023, houve uma vigília memorial para as vítimas. Já no dia 28 de dezembro de 2023, a casa onde os crimes aconteceram foi demolida. O proprietário da casa doou o imóvel para a universidade e a escolha de demolir o local veio para que a comunidade pudesse seguir em frente, já que a casa estava fechada desde que os crimes aconteceram. A família da Kaylee era contra a demolição da casa, dizendo que isso destruiria evidências importantes do caso antes mesmo da data do julgamento do Brian ser marcado. A demolição começou às 6h30 da manhã e terminou em menos de 2 horas. No dia 12 de setembro de 2024, um juiz decidiu que o julgamento do Brian seria transferido do condado de Lata, onde o crime aconteceu, para a capital Boise, concordando com os argumentos da defesa de que o condado de Lata foi contaminado pela publicidade pré-julgamento.
No mês seguinte, a data do julgamento foi adiada novamente. Enquanto o julgamento não acontecia, os advogados da defesa tentaram rejeitar a pena de morte e fazer com que as evidências de DNA fossem excluídas, mas ambos os argumentos foram negados pelo juiz. No dia 30 de junho de 2025, poucas semanas antes do julgamento do Brian começar, ele concordou em se declarar culpado de todas as acusações. Em troca, ele receberia sentenças de prisão perpétua e escaparia da possibilidade da pena de morte. Os familiares da Caylee não ficaram satisfeitos com o acordo e entraram em contato com a promotoria no dia seguinte, pedindo para que os termos fossem alterados e incluíssem uma confissão completa e a localização da arma do crime. Na visão da família da Caylee, os promotores conduziram mal o caso e se apressaram para conseguir um acordo judicial. Os promotores explicaram para a família que eles não conseguiram atender ao pedido deles porque o Brian já tinha aceitado o acordo e eles não poderiam alterar os termos. A polícia de Moscou declarou que não sabia qual era o alvo do Brian e não conseguiram encontrar nenhuma ligação entre ele e as vítimas. Notícias recentes afirmam que a Zana provavelmente lutou muito por sua vida para tentar parar o Brian e que provavelmente essa atitude dela fez com que ele não conseguisse sair da cena do crime sem deixar o seu DNA. O Departamento de Polícia de Moscou divulgou cerca de 300 documentos relacionados à investigação depois que a ordem de sigilo do caso terminou. Revelou-se que Brian tentou fingir que não tinha relação com os casos, ele questionou por que estava sob custódia e agiu como se tivesse pouco conhecimento sobre o caso. Na prisão, ele foi descrito por outros detentos como uma pessoa extremamente inteligente e educada. Eles disseram que ele lavava as mãos diversas vezes por dia e que ele ficava tomando banho todos os dias por 45 minutos a 1 hora. Eles também disseram que ele dormia muito pouco, que ficava praticamente a noite toda acordado e tirava um cochilo ao longo do dia. Os documentos mostram que o Brian tentou cometer o crime perfeito, então ele usou uma máscara para que ele não fosse reconhecido, usou luvas, não deixou a arma no local e desligou o celular dele, né, em alguns momentos para que as pessoas não soubessem a localização dele naquele período, fez um outro caminho, né, quando ele estava voltando para casa dele, fez aquele caminho que era super longo, já que tinha um caminho de 15 minutos. O promotor do condado de Lata sugere que a Zana talvez não tenha sido um dos alvos iniciais do Brian e que ela só tenha sido morta por ele porque ela teve que sair do quarto para pegar a comida dela na porta. E que provavelmente quando ela voltava pro seu quarto, ela acabou dando de cara, né, com o assassino e aí se tornou um alvo também. Um entregador do DoorDash disse que teve dificuldade em encontrar a casa e que ele viu uma garota no banheiro do 3º andar e que ele viu ela se mexendo ali várias vezes e que ela tinha cabelos castanhos. Então, provavelmente era a Zana. Faria sentido que ela estivesse ali na janela olhando, né, porque ela sabia que a comida que ela pediu estava chegando, então fazia sentido que ela estivesse esperando e procurando pelo entregador. A polícia acredita que nesse momento o Brian estava dirigindo ali em volta da casa e que ele entrou na casa logo depois da encomenda ter sido deixada na porta por volta das 4 da manhã. A Zana estava pegando a comida na porta da frente, então ele provavelmente entrou por outra porta, que era uma porta deslizante que ficava do outro lado. A Dylan relatou que ela ouviu alguém dizendo tem alguém aqui e ela acredita que essa pessoa era a Caylee. E aí ela ouviu logo em seguida um barulho que parecia ser da Caylee subindo as escadas pro 3º andar. As autoridades acreditam que na verdade esse barulho não era a Caylee e sim a Zana, que poderia ter subido para ajudar a amiga e que depois voltou correndo pro seu próprio quarto. Isso seria crucial pro caso porque se isso realmente tivesse acontecido dessa forma, faria sentido que no momento que ele saiu perseguindo a Zana, ele tivesse esquecido a bainha da faca ao lado do corpo da Mary. Com relação a Zana também, ela tem muitos ferimentos ali defensivos, então ela estava tentando se proteger. É muito possível que as outras vítimas estivessem dormindo, estivessem mais sonolentas e até elas entenderem o que estava acontecendo, né? Já a Zana estava acordada. Então, essa luta, esse barulho, né, entre ela e o assassino teria sido suficiente para conseguir chamar a atenção da Dylan, que abriu a porta do quarto. E nesse momento que ela abriu, ela viu o assassino e aí ela relatou também que parecia que ele estava segurando alguma coisa. As autoridades acreditam que seja o pedido de comida da Zana. Se não fosse por esse momento da Zana, provavelmente o Brian teria lembrado de pegar a bainha da faca e dessa forma não teria evidência alguma ali. Um amigo do Brian também relatou que logo depois que o crime aconteceu, o Brian apareceu cheio de ferimentos nos braços, arranhões no rosto, que ele disse que eram de um acidente de carro. No dia 25 de julho, ele foi condenado a 4 sentenças de prisão perpétua sem liberdade condicional pelas acusações de homicídio. Ele também foi condenado a 10 anos de prisão por roubo. Brian também deverá pagar cerca de $270 mil em multas e sanções civis. O Brian renunciou ao direito de apelação e foi enviado para a Instituição de Segurança Máxima de Idaho, em Kuna. Atualmente ele tem 30 anos de idade e passará o resto da sua vida preso. Ele também recusou o direito de falar sobre o caso, o que significa que sua motivação para cometer o crime não foi revelada. E talvez nunca seja.
O crime deixou um impacto profundo nas famílias e nos amigos que dão o seu melhor para seguir em frente apesar da dor. A família Chapin criou a Ethan's Smile Foundation, uma organização sem fins lucrativos para levar adiante o legado do Ethan. A fundação oferece bolsas de estudo para alunos, permitindo que sigam os seus sonhos. A família guarda as cinzas do Ethan em casa. Amigos e familiares da Mary cuidam da Made with Kindness Foundation, uma entidade em homenagem a Mary, Kaylee e Zana. Eles oferecem bolsas de estudos, seminários sobre bem-estar na luta e conscientização sobre segurança nos campos. No dia 29 de agosto de 2025, Stacey Chapin, mãe do Ethan, escreveu em um documento judicial pedindo para que o juiz impedisse a divulgação de fotos e vídeos gráficos da cena do crime, dizendo que as imagens são traumatizantes e torná-las públicas viola a privacidade das vítimas. Após a sentença do Brian, a cidade de Moscou respondeu a pedidos de registros públicos e liberou fotos e vídeos feitos pela polícia na cena do crime, borrando os corpos dos estudantes mortos, bem como os rostos das testemunhas que conversaram com a polícia do lado de fora da casa. As imagens mostravam sangue nas paredes e no chão da casa e os vídeos incluíam os sons que os amigos estavam fazendo, incluindo choros e soluços das colegas. Para a família, os borrões foram ineficazes porque o sangue também deveria ter sido escondido, bem como os sons de sofrimento dos amigos das vítimas. Para as famílias é incrivelmente doloroso saber que essas imagens estão lá. Eles sentem que mais uma vez o crime foi mercantilizado e transformado em produto de interesse para as pessoas interessadas no assunto, sem considerar como as famílias das vítimas vão reagir e se sentir com as imagens, o que eu acho que é algo muito válido para se discutir em casos como esse, né, em casos recentes onde tem mídia, celulares, redes sociais. Qualquer pessoa pode pegar o celular e tirar uma foto, então realmente eu acho que é uma coisa a se pensar, sabe? As vítimas se foram, mas deixaram amigos, deixaram as famílias, então foi um crime horrível. E aí as famílias, depois de tudo, ainda têm que ficar lidando com essas coisas. Então, nesse ponto, eu concordo, eu não sei o que bem faria para uma pessoa poder ver essas fotos, né? Com certeza são perturbadoras. Então, eu concordo super com ela que não deveria ter sido exposto, mesmo que borrado, não deveria, não precisa. Sabe, já é um caso extremamente falado e divulgado na mídia, então mais isso é um pouco quase passado o limite, sabe? Então tem que ter esse respeito pelas vítimas, é o mínimo. Quero muito saber o que vocês acharam do caso agora, que, né, muitas informações novas foram divulgadas que a gente não sabia. Quero muito saber a opinião de vocês, esse é um caso que qualquer informação que sai sobre as pessoas ainda falam muito, então pelo menos agora o assassino está preso, prisão perpétua, nunca vai sair da cadeia. E eu quero muito saber a opinião de vocês, então me conta aqui nos comentários. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação do vídeo, playlist completa com todos os casos que eu já contei, vai estar aqui na descrição, então vão lá maratonar que tem mais de 500 casos no canal. E não esquece de me seguir nas redes sociais, que eu posto muito conteúdo lá pra vocês, conteúdos extras de séries, filmes, livros e True Crime, Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.